sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Nós estamos hoje com a lição 9. E antes de tudo, você já sabe, vamos apresentar aqui nosso convidado, Arthur. Conta um pouquinho mais sobre você. Boa noite. Boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês vão estar assistindo. Mas eu sou o Arthur. Eu tô não há muito tempo na igreja do Riacho, mas já estou frequentando há mais de um mês. Eu vim da igreja Nova Petrópolis. Eu sou batizado desde. Na verdade, eu fui batizado por causa do clube. E aí eu sou batizado desde meados de 2018. Boa. E de que clube que você é? A gente é curioso, a gente gosta de saber. O clube Adventure, né? Aê, garoto. Assim, Tô melhor do campo. Apresentar isso aqui no Roda de Conversa. Arthur, você sabe, né, meu? A gente fala assim pro pessoal de casa saber, mas o Arthur sabe que é muito mais que querido aqui no nosso programa, na nossa Roda de Conversa. Aí, ó. Gente, lição 9, o título da lição é A Cidade da Confusão, e a gente vai entender um pouco mais. A gente tá falando das 3 mensagens angélicas, e aí tem a parte que o anjo fala que caiu a Grande Babilônia. E aí, o que seria essa Grande Babilônia? O que acontece ali? E é sobre isso que a gente vai falar nessa lição. Pra não delongar também, pra eu tomar cuidado com spoiler, porque sempre é onde eu escorrego. O pessoal de casa acho que já tá até acostumado. Uma querida amiga minha que trabalha com a gente, ela também pega no meu pé quando eu faço isso, então não irei dar spoiler. Então vamos pra lição. Uma pergunta. A primeira pergunta é: qual que é o contexto dessa mensagem angélica e o que estaria acontecendo na sociedade? Quem será a nossa única proteção nesse momento, nesse contexto dessa mensagem angélica, dessa Babilônia, dessa cidade? O que é tudo isso, sabe? Boa. Eu acredito que é uma última chamada, como um aviso para as pessoas, né? O contexto, então, é nesse sentido, ela é um tom de aviso. Eu também, de acordo com a lição, a gente vê que a sociedade ela estaria corrompida com os falsos ensinamentos e doutrinas, práticas imorais, e eu acho que uma parte que revela muito até a situação atual, né? O povo estaria colocando as vontades humanas acima da vontade de Deus, que é dita nas Escrituras. Eu achei muito interessante que a lição comenta, e que é muito visível com o que a gente tem vivido né, nos tempos atuais. E com certeza, sem dúvida, eu acho que nesse momento, né, da terceira mensagem angélica, que é o tempo que a gente vive, e até mais para frente, a única proteção 100% para tudo isso é Deus. Eu concordo bastante. Eu acho também que uma da nossa proteção, além de Deus, seria o nosso conhecimento na lei, porque é uma coisa que vai manter a gente no caminho, vai manter a gente em comunhão com Deus. Porque a gente sabe que não é a lei que vai salvar a gente, mas a gente acaba cumprindo a lei por causa da graça. Essa é a relação. Então, o fato da gente saber a lei e saber da mensagem angélica, saber da mensagem de Apocalipse, faz com que a gente tenha isso em mente. E quando o último tempo começar a latejar de forma que seja visível para a gente vai lembrar disso, vai remeter a isso. Bom, a Elisa falou até do contexto, né? Então, principalmente em Apocalipse 18, Deus ele salienta ali, né? Saiam dela, povo meu, né? Porque ele sabe que tem pessoas fiéis que estão ali no meio do povo de Deus que, mesmo eles acham que é algo sincero, né? Mas não é algo que a palavra de Deus ensina, né? Mas ele tem pessoas que são fiéis nele, né? É muito bonito, né? E também a lição nos trata que a essência de Babilônia espiritual ela representa uma religião baseada em ensinos humanos, estabelecidas em tradições humanas, né? A gente vê que ele é um sistema que, além de ele unir a igreja e o Estado, ele terá um líder que ele vai colocar, que ele vai se colocar acima de Deus, né? Então, além da nossa única proteção, ser a palavra de Deus, estar ali em comunhão com Ele, né? Eu acho que vai ser difícil as coisas, né? Mas eu acho que se nós estivermos apegados a Deus, né? Assim, eu falo assim, mas é a única coisa, né? A única forma é estar com Deus, é estar ligado na videira, né? Porque nós almejamos, né? Não só estar naquele grande dia, mas nós necessitamos adorar Deus, né? Então, eu acho que também remete muito à Babilônia espiritual que nós vemos hoje, né? Daquela coisa rasa, superficial, né? Porque eu acho que é isso que a gente vem passando hoje, né? Exatamente. Eu achei muito legal porque falar de uma sociedade
em que tem uns valores que tentam substituir os valores de Deus, né? E aí foi que nem o Arthur falou, que não é a lei que salva. Mas é verdade isso. Se você sabe a lei, quando algo acontecer, você vai estar mais preparado para saber identificar se Exato. aquilo tá certo ou tá errado, entende? Aí você não vai ser enganado por coisas simples, entende? E pela graça de Deus também, nem pelas coisas complicadas. Mas quanto mais você conhecer, mais preparado você tá para entender o momento que você tá vivendo. E, gente, eu acho que Exatamente. quase fui pra segunda pergunta, mas tem uma chamada que eu tenho pra fazer pra você. Não está entre as mensagens angélicas, mas é uma muito importante. Curta e compartilhe esse conteúdo, porque essa é uma maneira de falar para outras pessoas de Deus, para falar dessa palavra que a gente está discutindo aqui. Hoje em dia fica muito fácil. Você dá um clique, o YouTube vai mostrar para mais pessoas. Olha, gente, a gente vive num mundo em que falar de Deus se torna algo tão simples. Então, faz esse esforcinho. Só pra você mexer o mouse, dá um clique, compartilha, manda para um amigo que você acha que estaria interessado, que seria interessante, ou salva lá num grupo que você acha que as pessoas gostam, e você vai fazer a sua parte, vai estar crescendo, ajudando as pessoas a crescerem em Cristo. Então, gente, as 3 mensagens angélicas são mensagens que as pessoas que estão vivendo esse mundo, estão aí para proclamar. E quando cai essa cidade que é chamada de Babilônia e que Deus fala para sair dela, qual que é o papel que nós, que estamos transmitindo essas 3 mensagens angélicas, temos nesse momento de que Deus fala para chamar para fora o povo dele? Pode parecer assim, chamar para fora, mas o que isso significa, esse chamar para fora, sabe? O que você tem que fazer? O que eu teria que fazer nesse momento? Olha, Má, eu acredito que o papel dessas pessoas é anunciar que falta pouco tempo para a segunda vinda de Cristo. E que eu acho que mais do que isso, nesse sair para fora é chato, né? Esse sair seria no sentido de ter a necessidade de uma reforma de vida. Eu acho que esse é o máximo, assim. E além disso, eu acho que esse é o momento para esses que anunciam também se reafirmarem na verdade, e também, né, todos os dias, se reformar todos os dias e também ter uma reforma na sua própria vida, uma reforma no geral, vida, saúde, por exemplo, né? E também ser um exemplo para essas pessoas, porque nada adianta você falar sai da Babilônia e você não estar sendo um povo, né, que seria a luz para o mundo, né? Então eu acho que o papel tanto daqueles que estão chamando quanto daqueles que estão vindo é a reformulação do seu estilo de vida. É interessante que em Esdras a gente encontra bem o momento em que o povo de Israel está saindo do exílio lá na Babilônia e está voltando para os seus costumes. E o comentário bíblico ele fala muito sobre como o povo estava querendo viver naquele momento. Era um momento que eles estavam querendo ter uma reforma especial. Por quê? Porque isso fazia com que o povo fosse realmente um povo separado de Deus. Então não era só sobre as coisas que eles faziam que levariam eles a serem um povo escolhido, mas toda a mudança na vida deles, porque a mudança que eu acredito, meu ponto de vista, as mudanças que a gente faz na nossa vida, todas as nossas escolhas, elas estão levando a gente tanto para perto de Deus quanto para longe. E se a gente fala que é para sair do que é ruim, sair da Babilônia, e a gente mesmo, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, que propagam essa mensagem, não estamos fora do que, né, do padrão que a gente pede, eu acho que é incoerente da nossa parte. Nossa, caprichei, né, na resposta, mas assim, eu acho que seria nesse sentido. Bom, eu acho que a gente acha que é uma palavra muito antiga, antiquada, mas eu acho que é isso que é esse chamar o povo para fora, é reavivamento e reforma. É isso que essas pessoas que estão fazendo têm o papel e também aqueles que estão chegando têm o papel de fazer. Reavivamento e reforma. Eu acho bem interessante essa questão de 3 mensagens angélicas, porque desde quando eu leio essa parte de Apocalipse, que eu costumava ler quando eu era pequeno, eu era viciado em Apocalipse. Eu não entendia nada, mas eu continuava lendo, porque era muito enigmático. Mas depois que eu fui pegando, eu sempre achei que as 3 mensagens angélicas seriam realmente passadas por anjos. Tipo, anjos no formato angelical e não por pessoas. Aí depois eu vi o culto lá na igreja do Riacho do pastor falando sobre que as mensagens angélicas seriam passadas por pessoas e que isso
não significa que elas não fossem anjos. E aí ele explicou que na Bíblia, em várias situações apareceram anjos, as citações de anjos, só que naquele caso eram pessoas. Eu falei, poxa vida, é muito interessante porque realmente se encaixa nos dias de hoje, se encaixa na situação da nossa igreja. A nossa igreja realmente tem anjos, como os anjos da esperança que também trabalham nisso. A gente tem anjos que estão espalhando a mensagem angélica. Eu acredito que isso é crucial, porque como a Elisa tinha comentado que a gente está no último chamado, essa terceira mensagem angélica é como se fosse uma última chamada, porque por mais que esteja muito próximo do tempo do fim, eu acredito que muitas pessoas vão ser salvas, exatamente pelo fato de que a gente pregando a todo momento, conversando, falando e reprisando todos esses mandamentos, a crença nos mandamentos e na graça, a relação que isso tem, a relação que tem entre graça e lei, a gente repassando isso, por mais que as pessoas não sejam adventistas ou que não adotem a religião em si, quando começar os fins dos tempos e começar a aparecer esses sinais, elas vão remeter uma coisa a outra. Então a gente está plantando a sementinha. Quando começar a pegar mesmo o final dos tempos, talvez o decreto dominical e etc., as pessoas vai cair a ficha pelo menos eu acredito que vai cair a ficha de muitas pessoas, porque é uma coisa que a gente está o tempo todo falando, que está o tempo todo reprisando. Eu acredito que é como a Elisa falou, que realmente está sendo o último chamado. Vai dar um tchan e as pessoas vão começar a perceber. Acho muito importante isso. Vocês falaram algo muito interessante, porque a Elisa até comentou de não só anunciar que a vinda de Cristo está próxima, mas além de trazer uma reforma, um reavivamento, mas que essas pessoas tenham uma nova experiência com Deus também, né? Porque seguindo os novos preceitos, verdades reveladas, uma experiência com Deus seria algo até mais, até um pouco melhor, né? Seria, sei lá, algo gratificante, né? E assim, às vezes nós temos que tomar cuidado, algo real mesmo, porque a gente anuncia com as mensagens angélicas, né? Saia delas, povo meu, né? Para que as pessoas saiam de Babilônia, mas às vezes nós estamos vivendo na Babilônia espiritual. Às vezes, tipo, sei lá, eu tô interagindo aqui, nós estamos falando roda de conversa, ou às vezes as coisas que nós estamos comentando em roda de conversa eu não vivo, não é uma realidade para mim. Pode ser que seja alguém que está indo, tá tendo essa realidade, né? Mas é algo muito importante a gente salientar, né? Porque, sei lá, às vezes nós estamos nessa Babilônia espiritual, né? Você vê que, assim, Deus sempre tinha um povo que era fiel a ele, né? Mesmo sendo na Babilônia, a gente vê Noé. Noé não estava literalmente na Babilônia, mas muitas pessoas duvidavam, né? Mas Noé continuou firme, né, na promessa de Deus. Daniel, ele sim estava literalmente em Babilônia e ele seguiu firme, né? Os amigos deles falaram assim: não, a gente vai morrer. Mesmo que Jesus não nos salve, mesmo que Deus não nos salve ali daquela fornalha, nós vamos continuar ali, nós vamos continuar crendo nele, né? Nós não vamos Ô, sujeitar a Cris, homem desculpa nenhum. atrapalhar. E até os Oi. amigos de Daniel, eles não sabiam que Deus iria, tipo, eles iam, mas assim, a gente sabe a Sim, história, a sim, gente sabia que Deus foi salvar. E eles não sabiam, eles provavelmente realmente iriam morrer, né? Sim. sim. Não, é interessante isso que você falou, porque assim, mesmo sabendo isso, por isso que eu ressaltei aquele negócio, mesmo ele talvez achando que Deus não ia salvar ele, ele falou assim: Senhor, se talvez isso não aconteça, a gente vai continuar crendo no Senhor, né? A gente vai continuar, porque a gente sabe que o Deus em quem a gente serve, né? E quem é forte, né? Assim, imagina estar no lugar deles ali, né? Talvez a gente, não sei se a gente tomar a mesma decisão que eles, mas eles foram totalmente movidos ali por Deus, né? E sei lá, não sei se a gente, ou alguém que está assistindo assim, esse vídeo está vivendo uma Babilônia espiritual, né? Eu acho que foi importante salientar. Eu acho legal porque, tipo, eu não sei te dizer, você que tá assistindo e aqui entre nossos convidados na roda de conversa, as questões materiais, físicas, digamos assim, que é a parte que muita gente discute, né? Quando Deus pede para sair da Babilônia, se é algo literal, é para você sair da cidade e ir pro... Eu não sei disso, gente. Sinto muito. Ainda tenho muitas dúvidas nesse assunto, não sei o que responder. Mas eu tenho certeza que aqui tem um contexto em que, que nem o Chris falou, até uma Babilônia espiritual é uma sociedade que prega valores que fazem contrapontos com os valores de Deus.
que tentam substituir os valores de Deus, e aí Deus faz um chamado para você não seguir esses valores, para você não ficar morando nesses valores, sabe? Para você não ficar compactuando com essas coisas, com essas atividades, com essas com essas atividades, com esses valores, com as coisas que acontecem ali, fazendo aquilo a sua vida, entende? Deus pede para você sair, para você viver outro estilo de vida em outro mundo. Isso a gente tem certeza. E faz parte do povo de Deus ter um lugar para que as pessoas que estejam saindo da Babilônia encontrem um lugar para ficar, entende? É como eles falou de refúgio. Você está chamando as pessoas, passando essa mensagem de Deus, né? Venha, sai da Babilônia. Mas você sai para onde? Pra ficar onde? Pra fazer o quê? Olha, sabia que existe um povo aqui que está seguindo uns valores diferentes, que são os valores de Deus, que Deus quer e tudo mais. Então, esse é o lugar que as pessoas vão sair de Babilônia e vão para ele. Esse é o nosso papel, eu diria assim, né? É de chamar as pessoas, falar para elas, olha, esse é o momento que você está vivendo, e quando a pessoa sair, falar, vem para cá, tem um lugar aqui, sabe? Tem uma opção melhor para você escolher. Existe uma opção para esse mundo, sabe? Existe uma opção que você com certeza não vai se arrepender. Isso tem tudo a ver com a mensagem que a gente está falando. E, gente, para não me delongar mais, e aí continuar também a discussão aqui, que com certeza não vai parar por causa disso, mas antes a gente precisa chamar a vinheta. Então, roda a vinheta. Momento Fala aí! Ok, gente, se eu falar aí, você já deve conhecer. Se você não conhece, vou te apresentar. É o momento em que a gente resume a lição dessa semana em uma palavra e fala um pouquinho do porquê que nós escolhemos essa palavra. Se você quiser participar, na verdade eu vou dizer mais. Participe. Deixa aí nos comentários a sua palavra. Fale qual palavra foi essa e o porquê você escolheu. Nós vamos adorar conversar com você também, que nem a gente está conversando entre nós aqui. Para começar e você entender um pouquinho mais do que eu estou falando, a minha palavra que resumiu a lição dessa semana foi verdade. Simplesmente verdade. Porque eu pensei que a Babilônia ela representa muito uma sociedade, um mundo construído em cima de ideias falsas, de valores falsos, de valores enganatórios, sabe? Que vão te levar para o caminho errado. Então é muito importante nesse momento você saber reconhecer a verdade, onde estão as coisas verdadeiras. É que nem o Arthur falou na primeira pergunta, de você conhecer a lei, porque aí você não vai ser enganado, entende? É muito importante você estudar, você estar preparado, você saber a verdade, porque quando vier você chegar numa encruzilhada, não, naqueles caminhos que se dividem em dois, você vai ter um para esquerda e um para direita, e você vai falar, e agora, para onde eu vou? Você vai saber para onde você vai, qual que é o caminho certo a seguir, entende? Então a verdade é muito importante nesse momento. Muito bom. A minha palavra ela foi missão, porque eu acho que essa missão foi muito um chamado assim para nossa real missão, porque a gente sabe a mensagem que a gente tem que dar. E aí, a partir disso, nos resta agir e pregar essa verdade. Como o Matheus bem disse, tem que pregar essa verdade, seja com palavras, com o nosso jeito de ser, né? Então, eu acho que o jeito de ser, eu acho que ainda vale mais do que as palavras, porque elas realmente, a gente sabe que o nosso corpo fala, né? Então, às vezes você fala, eu adoro assistir as coisas, tipo, não minta pra mim. Então, às vezes o cara fala, será que ele falou a verdade? Não, ele fez um não com a cabeça falando sim, entendeu? Enfim, não consegui reproduzir agora, mas enfim. Então, eu acho bem interessante. Então, nesse sentido, como é que se encaixa aqui, né? Que as nossas atitudes, elas sejam coerentes com o que a gente fala que a gente faz. A nossa missão, às vezes, é só ser coerente também. E Deus usa a gente e o Espírito Santo age. Exatamente. Eu fiquei muito em dúvida entre duas palavras que é muito genérica, assim. Normalmente as pessoas sempre falariam palavras assim. Mas eu fiquei muito em dúvida entre santidade e espiritualidade. Mas eu acho que a espiritualidade se encaixa mais nessa situação. Porque santidade é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando. E espiritualidade eu acredito que seja uma constante. É uma coisa que faz parte da gente. A santidade a gente perdeu no Jardim do Éden, quando o Adão pecou. Só que a espiritualidade, ela permaneceu com a gente permaneceu tendo contato com Deus, e por mais que esse contato tenha sido ofuscado pelo pecado que foi aumentando, e
aumentando potencialmente com o passar das gerações, a gente ainda assim permaneceu em contato com ele através do Espírito Santo. Então, eu acredito que a espiritualidade nesse final de tempo, eu acredito que ela é muito importante. A gente manter a relação com Deus, fortalecer isso através da comunhão, eu acho que é uma coisa que pega bastante, principalmente nesses últimos dias. Muito bom. Bom, a palavra que eu escolhi para resumir um pouco a lição foi embriaguez mental, né? Eu lembro que principalmente eu vi na parte de quarta-feira, que ela falava sobre confusão, né? E eu tentei colocar essa palavra, que era embriaguez mental, né? Por meio do que é Babilônia, as características de Babilônia, né? Se eu não me engano, se você estiver errado, você pode me corrigir. O profeta Oséias, a mulher dele era adulta, ele carregou a mulher dela na praça, se eu não me engano, para mostrar ao povo, né? E o pessoal, nossa, você está carregando a sua mulher? Ele falou assim, ó, Deus carrega vocês que são adúlteros e ele não reclama. O sentido, quando a gente vai na lição de adultério e imoralidade, que no Antigo Testamento, que João quis colocar no Apocalipse, era a apostasia, o povo de Deus se afastando, né? E eu deixei um verso muito interessante que está em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 2 a 3, diz o seguinte: apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, vocês também sabem, com a ajuda de nosso Deus, que tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, mas nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Você vê que, nossa, o mais interessante, eu gosto muito assim da história de Paulo, porque em muitos lugares que ele foi, ele podia estar indo preso, ele não teve medo, ele não teve vergonha de proclamar o Evangelho. Ele não teve medo de proclamar a verdade, né? E hoje, como nós temos a responsabilidade de levar as mensagens evangélicas, que nós não possamos, de algum modo, ceder para falar a verdade, não falar a verdade só para agradar uma pessoa, um certo grupo de pessoas, e falar a verdade completamente, assim como Paulo, assim como os heróis da fé, assim como os mártires, eles falavam em nome de Jesus, né? Eles falavam de fato o que na palavra estava escrito, né? Só na escritura, assim como na reforma, né? Tem esse slogan, né? Então, eu pensei nessa palavra. Boa. Perfeito. Gente, a lição foi maravilhosa. Muito bom. Vou convidar... Com certeza. Eu vou convidar vocês para ler um pouquinho uma parte de sexta-feira. Você pode acompanhar na sua lição aí em casa, eu sempre falo. E fala muito disso que o Chris falou, que tá assim. Declara-se que Babilônia é, entre aspas, mãe das meretrizes. Suas filhas simbolizam as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo seu exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus para estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda da Babilônia, aplica-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que essa mensagem se segue à advertência sobre o juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Então você vê, gente, a Babilônia realmente fala de um conjunto de valores, crenças que são contra o que Deus fala, e fala sobre o conjunto religioso que tá seguindo, que vai seguir e apoiar esses valores, entende? Que vai decidir não seguir o que Deus pediu, o que Deus escreveu, o que Deus deixou, a vontade de Deus que Deus deixou aí para nós, mas sim para tentar ganhar valor de outras formas, seja dos relacionamentos ou tradições. Então é importante para você refletir aí também de novo o que você acredita, quem que você está seguindo, o que você está seguindo, e a gente está nesse tempo. Olha ao seu redor. Se você não saiu da Babilônia, saia da Babilônia, porque esse é o momento. Gente, estamos acabando a lição por aqui. Agradecer ao Arthur por ter aceitado nosso convite, estar aqui presente, ter batido um papo nessa roda de conversa. Imagina, Obrigado, eu que Arthur. agradeço. Que nada. É bom. Hoje é um prazer, é um prazer. Aí, ó. E a gente te espera Na próxima. Semana. outra O que você falou que eu nem percebi? Comecei a repetir.
Aqui Deu, é tudo continua. pet friendly. Aqui, ó, me desculpa. A gente é meio diferente, né? Ô, mãe, como é que é quando a gente fala que é reforma e o quê? Quando a gente tá falando sobre reavivamento. Ah, obrigada. Uma pena, né? Hoje foi o dia do Cris. Cadê o Ih, problema? travou de novo. Travou. Bem no final. Voltou.